começar. Amado Deus, que estabeleça o teu reino agora nessa chamada, nessa conexão de vídeo. Senhor, tu és bem-vindo em nosso meio. Senhor, toma a direção, toma o controle de tudo. Consagro a ti, Senhor, a vida do teu filho Wagner, que vai trazer a tua palavra, trazer meditação do livro capítulo 13, livro de Jeremias. Senhor, toca nos lábios dele com a tua tenaz, com o teu fogo. Fala conosco, Senhor, através da vida dele, Senhor. Eis aqui o teu filho, Senhor, à sua disposição. Usa ele, Senhor, com ousadia, com autoridade. Nós estamos prontos para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de mais nada, eu queria dizer que eu tenho aprendido muito, muito, muito mesmo através da vida de Jeremias, aprendido a ser melhor como servo mesmo de Deus, porque eu não digo julgar, mas a gente tem mania de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que já aconteceu, que acontecia comigo. Eu tenho a irmã da Maiara, que ela é da igreja, tudo, ela é conhecedora da palavra, e ela tá afastada. E às vezes ela coloca lá, bom dia, Deus vai nos abençoar, e ela coloca um versículo maravilhoso, e daqui a pouco ela põe uma música, um funk, alguma coisa do tipo assim, e aí a gente tava com mania de olhar, nossa, olha, será que não enxerga? Tá achando que Deus é o quê? Não sei o quê, e de uma certa forma de julgamento, né? E com Jeremias, estudando um pouquinho, lendo um pouquinho sobre esse cara, eu vi que, ele é um cara sensacional, assim. Ele é um cara, através da obediência dele, assim, ele é um cara que sofreu várias consequências, né, pelas suas profecias e também pelas suas mensagens de favor ao arrependimento, né, do povo, né. Ele é um cara que sofreu muito. Colocaram ele no cepo. Para quem não sabe, o cepo é aquele onde eles colocam o braço assim, o pescoço, as pernas. Ele sofreu bastante em relação a essas coisas. Ele também foi preso e até ameaçado de morte. E mesmo tendo as mensagens, por isso que Deus falou muito comigo através disso. Ele é um cara que nem o pastor Maicon, no dia que ele ministrou, ele falou, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas e parece que entra no ouvido e sai no outro. Tipo, a pessoa não tá nem aí. E o pastor Maicon falou, né? Não importa, vai valer a pena. A semente está lançada, foi plantada. E aí eu tava pensando também, né? Quantas vezes, se eu pudesse hoje, se eu lembrasse de todas as pessoas que falaram um dia para mim, quando eu tava desviado, tava perdido aí no mundo, as pessoas que falaram para mim, Wagner, volta para Jesus, e entrava aqui e saía aqui. E querendo ou não, graças a Deus valeu a pena. E é assim que eu tenho visto Jeremias. Então, ele é um cara, o que me ensinou muito, ele é um cara que ele conseguia sentir a dor do próximo. Ele era rejeitado, né? Tipo assim, não tô nem esse cara, ele não, só tá falando asneira. E mesmo assim, ele sabia que não era ele, que não era a pessoa que estava ali. E sim, eram as coisas que não queriam das pessoas se aproximassem dele. Então, ele é um cara que... E hoje, Cris, hoje eu tive... A hora que você falou ali que a Tata estava fora do ministério, né? E que seu coração estava rasgado ali, tava em pedaço, né? E ali também falou muito comigo, porque eu vi que esse ministério, a gente precisa realmente sentir a dor do próximo. Não é somente falar, não tá lá porque não tá porque não quer, frescura, alguma coisa. Não, vamos orar, vamos estar junto, vamos estar perto, vamos amar. Assim como Jeremias, ele confrontava o pecado mesmo, batia de frente com o pecado, mas ele é literalmente assim, né? Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E é assim que a gente tem que
tem que crescer espiritualmente. Então, Jeremias 13. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não deixe encostar na água. Verso 2. Comprei um cinto, eu pus em volta da cintura, como o Senhor havia instruído. O que já me falou muito comigo aqui também, logo nesse primeiro versículo do capítulo 13, que como esse cara também ele era, né, obediência. Ele é um cara que, deixa eu terminar de ler aqui só para vocês entenderem. Comprei um cinto e pus em volta da cintura como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu pela segunda vez dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando. Vá agora a Perate e esconda-o ali, numa fenda, numa rocha. Assim fui e o escondi perante conforme o Senhor havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o Senhor havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Que esse povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Então, aqui a gente encontra um capítulo totalmente intrigante, assim, né? Simbolizando que, por ferramentas assim, desafiadoras. Jesus era assim, né? Jesus falava por parábolas, né? E só que ali era parábolas, era apenas histórias. E aqui não. Jeremias, literalmente, ele viveu nisso, né? O Senhor mandava, o Senhor pedia, ele ia e fazia. E o Senhor já começa dando uma instrução, aparentemente simples para Jeremias, né? Vá comprar um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura, mas não deixe tocar na água. Aqui significa, o cinto tem o significado do povo, e a água significa, aqui tem o significado do pecado. Ou seja, o Senhor quer que a gente quando a gente pega um cinto, compra um cinto, alguma coisa, a gente põe na cintura, é para estar sempre perto ali, né, do Senhor. Então, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente fica literalmente vira presa fácil, né? E aqui, ó, o Senhor fala para ele, né, não deixe que molhe. Como a água aqui significa o pecado, quando a gente está no pecado, infelizmente isso acaba virando uma rotina. Não é uma rotina, é uma... como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Um pouquinho nervoso, eu esqueci a palavra. Isso, obrigado, amor. Acaba virando um hábito. Isso acaba virando um hábito. O pecado vira um hábito. Por isso que a Bíblia fala, por isso que tem aquele louvor que fala, né? Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não... Esse sim acabo cometendo, porque isso acaba sendo um hábito pra gente, acaba virando um hábito pra gente. Então, esse cinto também vem significar ali pra gente...
a nossa identidade e o nosso caráter em Cristo. Quando estamos próximos de Cristo, quando estamos agarrados em Cristo, ali, quando estamos pertinho do Senhor, para que a gente não fica inútil, para que a gente não seja inútil, para que a gente não crie os hábitos de ficar no pecado. E aí, à medida que o capítulo vem se desenrolando, né? O Senhor também vem aqui no verso 12, ele fala, né? Diga-lhes também, aí ele, esse é o cinto de linho. E aí no capítulo 13, no verso 12, o Senhor diz assim, ó: diga-lhes também assim, diga-lhes também assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro. E se eles lhe disserem, será que não sabemos se deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro? Então vocês dirá, assim diz o Senhor: farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes da terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra outros, tanto pais como filhos, diz o Senhor. Então, a jarra de vinho na Bíblia, fala muito sobre o vinho significa alegria, né? Alegria. E aqui o Senhor está dizendo de uma forma, está simbolizando de uma forma diferente. Aqui o povo estava literalmente cheio de vinho mesmo, de pecado. O pessoal, o povo aqui de Judá, aqui, eles estavam agarrados no pecado, eles estavam totalmente embriagados de pecado. Então, o Senhor aqui já é um vinho repleto de simbolismo na Bíblia, frequentemente representando alegria. No entanto, ele assume um papel inverso, apontando para a ira de Deus e o juízo que se aproxima do povo de Judá. A mensagem que Jeremias traz é clara, contundente. Assim como a jarra de vinho está cheia de vinho, assim também está o povo cheio de maldade e rebelião contra Deus. E, mais uma vez, Cris, eu venho falar sobre o nosso ministério em relação quando a gente... Assim, eu não entendia quando você falava, vamos, Senhor, mostra o pecado. Pô, se a gente está na igreja, deixa o pecado de lado, mas não. Realmente a gente precisa trazer o pecado, porque, infelizmente, dentro da igreja tem pessoas que estão embriagadas de pecado. Infelizmente, a gente tem visto muito isso. Então, esse ministério para mim está sendo um divisor de águas, assim, literalmente de águas, que tem mudado muito a minha vida. Muito trabalho? Sim. Muito difícil? Muito difícil. Porém, devagarzinho a gente está conseguindo, a gente está tentando e a gente não vai desistir, em nome de Jesus. E eu tava vendo, eu tava falando, né, Senhor, mas eu tava orando para Deus e eu falei, Senhor, mas esse é Jeremias. Jeremias era um cara obediente. Jeremias, o Senhor falava e ele obedecia. E ele falou, e aí o Espírito Santo falou para mim, cara, não é só, você acha que o Jeremias era obediente, mas na Bíblia, você não precisa ser exatamente Jeremias na Bíblia, segue o que Jeremias fazia, obediência, seja obediente. Porém, eu estava orando a Deus e ele falou de Moisés, sobre Moisés. Quando Moisés subiu lá em Êxodo, marquei aqui, em Êxodo 32, Moisés sobe no monte para falar com Deus sobre o pecado do povo, né? E aí Deus dá a tábua das leis para Moisés. E aí quando Moisés desce, o povo literalmente está, pela demora de Moisés ter descido lá do morro, o povo está adorando uma estátua de ouro, um bezerro de ouro, né? E aí eu pensei, poxa, quantas vezes,
eu já falei com Deus, Deus já me mostrou o que eu tinha que fazer, e nesse caminho da vida que eu tenho para fazer, porque a demora de Deus, às vezes, infelizmente, o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas Deus sabe certo o que faz. E pela demora, por não ser do jeito que eu queria, tal, tudo que Deus fez, do mesmo jeito que Moisés ficou irado lá, quebrou as tábuas, falou, não tô nem aí para mais nada, eu também já fiz isso. E a gente vê pessoas fazendo isso, porque acha que é no nosso tempo, acha que é no tempo do jeito que a gente quer. A gente leva uma vida inteira de pecado e quando resolve ir na igreja no outro dia que é a mudança. Infelizmente não é assim. O que a gente planta, a gente colhe, né? Então, e aí eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, Senhor, é isso, infelizmente é isso. Graças a Deus eu tive a oportunidade de voltar. E aí lá em Êxodo também, em 34, e aí eu também falei, né, Senhor, mas aí ele pecou e tal, e Deus sempre, que a gente tem ele fala, Deus é amor, mas ele é justiça, né? Deus, ele não adianta, se plantar limão não vai colher laranja doce, não tem o que fazer. Então, porém, Deus sempre dá uma saída, né? Da gente retornar. E é isso que Jeremias quer. Que Jeremias nos ensina ali, resumindo, né, o capítulo 13 de Jeremias, é isso que Jeremias quer. Nos instruir, para que a gente se arrependa de idolatrias. E idolatrias não é somente você adorar uma imagem, não. É um pecadinho ali que a gente adora fazer, uma coisinha que a gente ama fazer. Isso é idolatria, a gente está idolatrando o pecado, a gente está colocando o nosso sim, nós somos o cinto, nós estamos relando na água, nós estamos relando no pecado, nós estamos criando esse hábito do pecado. Então, só que como Moisés resolveu subir de novo no monte, falar com Deus novamente, o Senhor novamente, Deus está sempre assim, né, de braços abertos nos esperando. Então, assim como ele fez com Moisés ali também, ele subiu no monte pela segunda vez e o Senhor falou para ele novamente, né? Agora você vai lá de novo, pega as tábuas e desce lá de novo e mostra o que tem que ser feito. E aí Moisés desceu e dessa vez era diferente, né? O rosto dele resplandecia a luz do Pai no rosto dele, né? O rosto dele mostrava a luz de Deus no rosto dele, aparecia a luz de Deus no rosto dele. Então, é assim que o Senhor faz. Então, Jeremias, essa palavra de Jeremias tem falado, assim como falou muito comigo, a respeito do pecado. Eu espero que a gente possa se agarrar mesmo em Deus, como um cinto de linho, que a gente largue, no caso aqui, esse vinho, né? Que a gente largue o pecado para trás e que a gente possa, assim como Moisés, ter uma segunda oportunidade, que nós possamos orar para as pessoas ter uma outra oportunidade também de conversar com Deus, de ter um encontro novamente com Deus e descer com o rosto não mostrando mais aquilo, né? Não mostrando mais a própria pessoa, mas mostrando o que é Cristo na vida da pessoa, o que é Deus na vida da pessoa. E é isso, Cris. A minha mensagem é simples, mas eu creio que Deus, assim como falou comigo, vai falar com bastante gente também, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou continuar a leitura só do capítulo. Você leu até o verso 14, não é isso? Até o 14. Isso, até o 14. Eu vou ler o restante, então, tá bom? Que essa Tá. segunda parte do capítulo fala sobre o pecado do orgulho, né? Uhum. Que é a ameaça do cativeiro, né? Ouçam e prestem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês, antes que ele os faça tropeçar e cair nos montes sombrios. Então, quando procurarem luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. E se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa do seu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão de meus olhos, pois o rebanho do Senhor será levado para o exílio. Diga ao rei e à mãe dele: desçam de seus tronos e sentem-se no pó, pois
sua coroa gloriosa será arrancada de sua cabeça. Fecharão os portões, e ninguém conseguirá abri-los. Os habitantes de Judá serão levados como prisioneiros, todos irão para o exílio. Abra os olhos e veja o exército que vem do norte, onde está seu rebanho. O lindo rebanho de que ele a encarregou de cuidar? O que dirá quando o Senhor colocar seus antigos aliados para a dominarem? Pontadas de angústia tomarão conta de você, como as dores da mulher em trabalho de parto. Você se perguntará, por que isso me aconteceu? Foi por causa de seus muitos pecados. Por isso os exércitos invasores arrancaram suas roupas e a violentaram. Acaso o etíope pode mudar a cor de sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Eu a despertarei como palha levada pelos ventos do deserto. Esta é sua parte, a porção que lhes reservei, diz o Senhor. Pois você se esqueceu de mim e confiou em falsos deuses. Eu mesmo arrancarei suas roupas para que apareça sua vergonha. Vi seu adultério e sua lascívia, sua idolatria detestável nos campos e sobre as colinas. Que aflição espera Jerusalém quando você se purificará? Então, essa segunda parte do capítulo, ela traz um esclarecimento um pouco mais amplo, trazendo aqui a denúncia do pecado do orgulho, pecado de lascívia, né? Pecado de adultério, idolatria, né? Também sobre os sintomas, né? Pontadas no corpo, pontadas, né? Ali relacionado a dores de parto, né? Fala sobre a escuridão, sobre coisas terríveis, né? Sobre estar sozinho, né? Sobre lágrimas amargas, fala sobre prisão, né? Então, ele traz aqui esse contexto da segunda parte, ele traz um estudo bem amplo, bem grande aqui, que não vai dar tempo da gente fazer agora, também não daria de explicar isso agora, né? Em pouco tempo, mas é importante, eu gostaria de deixar registrado para que todos leiam, né, essa segunda parte com calma e façam as referências bíblicas em relação a pecado e consequência, que são sintomas relacionados ao pecado. Então, aqui é muito claro o Senhor denunciando, né, a consequência desses pecados, porque o orgulho a gente não quer, como como Wagner disse. Às vezes a pessoa clama, está lá na igreja, clama o sangue de Jesus e fala que está salvo, que está tudo bem, mas depois, quando ela sai da igreja, ela volta a fazer tudo que fazia de errado, né? Porque ela acha que se Jesus morreu na cruz para salvar a todos, e é porque ela foi na igreja um dia, então ela não precisa mais viver em santidade. Ela pode voltar para o pecado que está tudo certo, né? Então é o pecado da teimosia, do orgulho, de estar se rendendo aos pés do Senhor e saindo do pecado, né? Então essa palavra foi muito bem expressada aqui, sua ministração, sua meditação, obrigada. Só para concluir assim, esse pedacinho que você falou, foi a parte que eu falei que a gente tem porque Deus nos ama, então a gente pode fazer o que quer, que não tem problema, tá tudo certo, porque Deus nos ama. Deus, ele é a justiça também, por isso que ele fala aqui, né? Espalharei vocês como palha, levada pelo vento no deserto. Esta é a sua parte, a porção que lhe determinei.
declara o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Mas também lá no verso 17 fala, né? Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho. Porque, Cris, a gente tem maneira de falar assim, né? Senhor, quebra o vaso e faz de novo. Não, o Senhor não quebra o vaso. Quando ele nos faz perfeito. Quem se quebra somos nós mesmos. Nós mesmos que nos quebramos. Aí o Senhor vai lá e refaz. Mas quem quebra não é Deus, é nós mesmos que nos quebramos. Deus não é carrasco. Quem nos quebra somos nós mesmos. Nós que tem mania de criar o hábito do pecado e nos quebrar. Então, não é Deus. Deus, ele é especialista em nos transformar. Mas quem nos quebra somos nós mesmos, né? A gente contamina aquilo que foi perfeito. Deus fez o vaso perfeito, limpo, né? E aí a gente vai lá e contamina o vaso colocando sujeira. Aí tem a administração, a meditação, acho que no Jeremias 18, que o Flávio vai trazer a respeito do vaso do oleiro, né? Mas a gente contamina aquilo que foi feito perfeito. E o Senhor não sente prazer em nos destruir, Ele não quer que a gente seja destruído, ao contrário, Ele quer que a gente seja salvo, que a gente seja restaurado, que a gente tenha a humilhação, né? Se volte aos pés do Senhor e se humilhe, né? Com amor, e que a gente aceite a correção, que fala, tropeçar ali, né? Enquanto alguns procuram a luz, outros só procuram as trevas. Então, isso que você trouxe, Wagner, é ação, consequência. Toda ação tem uma reação. É isso. Né? Quando fala sobre separar a palha ali, toda ação tem sua reação, não tem jeito, não tem como você disse, a gente plantar semente de algo e querer plantar e colher outro. Né? Aquilo que a gente planta, as leis naturais, elas são muito certinhas, então a gente tem que seguir os planos de Deus, orientado e tomar como exemplo a lei natural, né? Aquilo que se planta certamente será colheito. Amém, é isso. Obrigada pela sua disponibilidade, que Jesus te abençoe. Amém. Eu peço perdão pelo nervosismo, mas eu creio que Deus vai falar de qualquer forma. Usou uma mula, vai me usar também. Foi muito bem conversado. Glória a Deus por sua disponibilidade. E agora você pode voltar a respirar normal. Agora eu já posso, né? Eu já parei de comer, Cris, de verdade, nossa, valeu, Mara, amor, tô repugnando aqui de tanto que eu como de nervoso. Mas amém. Fazer digestão e pronto. Amém. Agora escolhe outro capítulo para você começar a ficar afiado. Já olha amém. lá. Já vou para frente. Encerrar que tem que levar as crianças para a escola. Deus abençoe. Eu também vou levar o Obrigado, Jesus, por esse tempo precioso que nós vivemos aqui. Obrigado pela vida do Wagner. Continua usando ele, Senhor, com graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Cris. Deus abençoe. Tchau, Priscila. Deus abençoe.